Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, fechando mais uma semana de um modo diferente, né? Porque vocês que acompanham sempre os nossos encontros já devem ter visto várias vezes aqui eu fechar sexta-feira, sempre fazendo uma resenha da aparição do presidente da República, que ele sempre fazia às quintas-feiras à noite. Eu confesso para vocês que era um suplício, porque a gente já sabia que ele ia dizer algumas coisas absurdas, que ele ia cometer mais uns crimes na condição de presidente da República, que ele ia jogar mais uma mentira, que ele ia propagar mais uma fake news, enfim, não era uma tarefa muito fácil. Mas por onde anda o presidente da República, que desde o dia 30 ele só apareceu forçosamente ou forçadamente para dar algumas declarações meteóricas, uma para aplacar o ânimo dos caminhoneiros, dos baderneiros que estavam fechando as ruas e outra para dar um agradecimento muito rápido para os seus eleitores. Depois ele desapareceu. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? A fila está andando. O cenário político já mudou completamente. Os debates já mudaram completamente. E rei posto é rei morto. O que é que está acontecendo? Bem, vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando ao nosso portal nesse instante a nos conhecer e se inscrever. Você que é muito bem-vindo e a partir de agora você vai ser mais importante ainda, porque nós teremos muitos conflitos de informação, porque os interesses econômicos do nosso país agora começam a ter que negociar de uma forma diferente, porque temos um novo governo que está com outro tipo de prioridade. Então, nós vamos seguir em frente aqui, você é muito bem-vindo, compareça também sempre que puder nos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, para bater um papo com vocês. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Não esqueça de dar o seu joinha e de mandar seus comentários para cá, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, como eu disse para vocês, não está dando para falar do presidente da República, porque ele está desaparecido. É uma liderança, entre aspas, cujos seguidores o seguem apenas imaginando aquilo que ele está pensando. E o resultado disso é absolutamente nada. São pessoas desencontradas e apenas proporcionando cenas patéticas pela internet de uma maneira geral, pelo YouTube, pelas plataformas. Pois bem, e o presidente me lembrou o personagem Arlindo Orlando, da música A Um Passo do Paraíso, da Blitz, né? Que dizia mais ou menos isso nesse trecho aqui. E assina, quer dizer, uma pessoa manda uma carta, né? Para um programa de rádio, que é onde se dá ali a cena dessa música. Uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, se escafedeu. Aqui está escafedeu-se, mas na música ele fala se escafedeu, né? Então, o Arlindo Orlando da vez, no caso, o presidente da nossa nação, deu uma desaparecida. Só que não vai desaparecer, são os processos que vão recair sobre a sua cabeça. No nosso encontro mais cedo, eu comentei com vocês uma correspondência, né, um ofício, que foi respondido pela senhora Lindora Araújo, de uma das representações que eu fiz contra o presidente da República por crime de prevaricação. Foi arquivado em função de ter outras ações iguais, né? Enfim, e eu espero que tudo aquilo que a gente fez de representação contra os desmandos e os crimes que aconteceram ao longo do governo Bolsonaro, com o novo Procurador-Geral da República, essas pessoas que cometeram todas as atrocidades sejam responsabilizadas, e é nisso que eu acredito. Eu sempre disse aqui para vocês, que o final dessa gente seria o lixo da história ou a cadeia, não necessariamente nessa ordem. E mais pessoas destemidas estão também fazendo algumas situações nesse mundo, né, nesse campo jurídico. Deputado apresenta notícia-crime no STF contra ministro da Defesa. Esse senhor aqui, que é o ministro da Defesa da vez, um general que multiplicou seus vencimentos porque aceitou trabalhar com o Bolsonaro, está fazendo um papel deplorável. E no comportamento que ele está tendo junto ao processo eleitoral aqui no nosso país, vamos lembrar, cujo Ministério da Defesa não tem legitimidade para estar atuando de uma forma tão objetiva, porque funcionaria ali apenas como um órgão observador, enfim, ele apenas
participou desse processo para tumultuar e jogar incertezas junto à população brasileira. Então, ele está sofrendo hoje uma representação também junto a uma notícia-crime, junto ao Supremo Tribunal Federal. E mais pessoas vão ter que prestar contas, né? Esses episódios todos, gente, e aí não é revanchismo, não. Isso é justiça. Alguém que pratica crimes contra o povo brasileiro, contra a democracia, essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Polícia Federal abre investigação contra o diretor-geral da PRF por atuação nas eleições. Bom, isso tudo você já sabe. Então, essas são algumas questões jurídicas que denotam o que está acontecendo aqui no nosso país. Pois bem, e aí a gente vai para a questão econômica. Gente, é impressionante, eu sempre comentei aqui com vocês que numa eleição extremamente despolitizada, onde a gente não estava discutindo algumas coisas concretas, o que iria acontecer no final é o seguinte: o ex-presidente Lula vencendo as eleições, o mercado, os meios de comunicação, os jornalistas de uma maneira geral, começariam a fazer cobranças ao presidente eleito e colocando sobre as suas costas algumas responsabilidades negativas, né, como se ele não tivesse legitimidade para fazer algumas coisas. O discurso será o seguinte: isso o Lula não falou antes da campanha, ele está falando agora coisas diferentes. Claro, se tudo conspirou para a gente ter uma eleição despolitizada, o que venceu no final da história foi o processo civilizatório. Foi a civilização contra a barbárie. E agora um presidente legitimado, porque esse foi o discurso para propiciar Bolsonaro de fazer as maiores atrocidades contra a soberania nacional, contra a nossa economia, contra a nossa infraestrutura, contra as nossas empresas. Agora, esse pessoal não pode aparecer com a moral totalmente refeita para fazerem cobranças porque o novo presidente da República não esmiuçou algumas situações. Eles querem saber quem será o futuro ministro da Economia. Bom, isso o presidente vai decidir quando ele for tomar posse. E ele está simplesmente estudando, está analisando quais serão as melhores propostas no meio dessa história, quais serão os melhores nomes, enfim. E, no entanto, nós temos um presidente que está em exercício. É esse presidente que está em exercício que também precisa ser cobrado. Ou será que simplesmente ele morreu, ninguém sabe onde é que ele está e fica por isso mesmo? Por onde anda o ministro da Economia? Ele morreu também, ninguém sabe o que ele anda fazendo? Ele não tem mais a caneta, não pode influenciar mais na economia? Ele não tem que prestar mais contas de absolutamente nada? Então, são algumas incongruências. A matéria aqui do Estadão diz: por que o mercado financeiro reagiu tão mal à fala de Lula sobre responsabilidade fiscal? Porque o mercado financeiro cuida dos interesses de quem está no topo da pirâmide da economia do nosso país. É um negócio engraçado. Os economistas, os meios de comunicação de uma maneira geral, os jornalistas, os articulistas, aprenderam, se doutrinaram a considerar que existe um ente chamado mercado e que ele é que dá a diretriz da economia do nosso país. Então sempre se leva em consideração esse sujeito oculto, sem CNPJ, sem cara, sem rosto, sem endereço, o mercado. Pois bem, por que agora não se coloca também na consideração da política econômica do nosso país uma figura muito simplória também, que não tem CPF, não tem CNPJ, não tem endereço fixo, mas tem muita representatividade. Esse elemento se chama povo, sobretudo povo pobre. Por que não há discussões, por exemplo, do tipo, o presidente da República tomou tal atitude? O que pensa o mercado? O mercado está reagindo como? Sim, mas como está reagindo o povo? O que pensa o povo? O que pensa o povo pobre sobre esse tipo de iniciativa? Bom, o presidente Lula, ele está jogando o elemento povo na discussão, e isso é uma quebra de paradigma aqui no nosso país. E aí é muito interessante a gente ver esse tipo de consideração aqui do presidente do Itaú. Responsabilidade fiscal e social andam sempre juntas, diz o presidente do Itaú. Gente, isso é um ganho espetacular. Quando um banqueiro ele já começa a introjetar no seu discurso o elemento povo, o elemento social, o elemento cidadão, há uma mudança de paradigma. E aí a gente começa a discutir economia no nosso país, levando em consideração a inclusão do elemento povo nas discussões sobre economia. Obviamente, o presidente eleito, o presidente eleito Lula, ele não vai ter molezinha não, tá? E aí é a importância da gente ter espaços como esses nossos aqui, para a gente discutir, para a gente criticar, para a gente alertar, para a gente combater o que vai vir de crítica em cima de situações que favoreçam a soberania nacional, a economia do povo, a economia do Brasil. A gente vai ver esse tipo de situação aqui o tempo todo. Matéria aqui no Valor Econômico, dizendo para a gente: temor fiscal derruba mercados. Bom, e aí? E o feijão do povo, né? E a escola do povo? E o hospital do povo? E a saúde do povo?
não há um contraponto, nunca houve e não há. Mas agora, com a demonstração que o ex-presidente Lula está colocando isso no radar, na pauta de discussão, isso vai atiçar muitos debates. Isso provavelmente vai ajudar a população a ficar mais politizada, a população começar a entender que ela faz parte do orçamento público. Que o orçamento da nação só existe porque o trabalhador brasileiro produz riqueza. Então, de fato, é um paradigma bem diferente, que eu já até comentei com vocês, do que foi proposto na Carta aos Brasileiros de 2002, quando o ex-presidente Lula foi candidato pela primeira vez e escreveu uma carta ali, ou uma carta foi gestada pelo presidente e pelos seus assessores para acalmar o mercado. Só que agora o mercado vai ter que se adequar a esses novos tempos, e essa declaração do presidente do Itaú, ela vem de uma maneira muito positiva nesse contexto. Mas a gente vai ver esse tipo de situação aqui, ó. O papo é esse. Sinalizações do novo governo inquietam os mercados. E daí? Se o mercado dormiu direitinho, e o povo? E o povo ficou inquieto por conta das declarações do ex-presidente Lula? Tem mais gente no mercado ou tem gente mais no mercado popular fazendo compras? Existem mais pessoas trabalhando no mercado financeiro ou mais pessoas querendo ir ao mercado para fazer a sua compra de arroz, feijão, enfim, dos alimentos básicos? Então, essas pessoas são em números muito maiores, têm que ser consideradas, mais uma vez eu sublinho. Gente, isso é uma coisa, parece simplória, né? Mas do ponto de vista da discussão da realidade brasileira, é um fato extraordinário. Bom, e aí a gente vai ver mais esse tipo de editorial aqui. O jornal O Globo, inconformado, né? É um erro excluir Bolsa Família do teto de gastos. Então, quer dizer, o dinheiro gasto com pobre, ele tem que estar dentro da previsão de gastos, porque se não tiver muitos recursos ali, né, depois que se pagar os juros e tal, aí sim pode cortar dinheiro do pobre. Gente, tem uma coisa que é um grande absurdo aqui no Brasil, é que o orçamento da nação, ele é estruturado de um modo o que sobrar depois que se paga de juros para o mercado financeiro, que é uma montanha de dinheiro, é quase 50% do que se arrecada no nosso país, aí sim, os outros 50% é que se vai gastar com saúde, educação, saneamento básico, ou seja, está todo mundo sempre precisando de dinheiro para esses ministérios, porque o nosso déficit social é gigantesco, o abismo social no nosso país é gigantesco, então nós não podemos nos conformar com as mesmas taxas de crescimento que países desenvolvidos têm. As pessoas aqui no Brasil, os economistas dizerem, como Paulo Guedes dizia, o Brasil cresceu 1,8%, a Alemanha cresceu 1,5%, nós crescemos mais do que a Alemanha. Só que a Alemanha tem tudo já para o seu cidadão, e nós temos um abismo social, cresceu 1,8%, 2%, crescer 2, 3 vezes a mais do que a Alemanha, ainda é muito pouco diante dos desafios, diante dos problemas que nós temos aqui no nosso país. Então, gente, é com muita satisfação que eu começo a discutir isso no nosso portal, e outras pessoas vão começar a discutir também, porque a gente jogou para o lixo da história um monte de personagens que estavam com Bolsonaro. Está faltando ele agora. Muitas almas penadas ainda estão agarradas a esse corpo, né? Querendo imaginar o que vai acontecer. Mas nós ficamos 4 anos aqui discutindo idiotices com essa gente que veio para as redes para distrair a população junto com o Bolsonaro, para que não percebêssemos aqui no Brasil o quanto o povo brasileiro foi roubado, foi aviltado. Mas agora, como diria o poeta Renato Russo, chegou a nossa vez, né? Nós vamos fazer agora uma análise, nós vamos fazer agora um combate sobre os nossos problemas de um modo diferenciado. E tem um negócio para finalizar, né? As redes bolsonaristas que vieram de uma forma absolutamente virulenta, elas também motivaram muitas pessoas como eu a virem para as redes também. Então, tem muito mais gente preparada hoje para ajudar a construir debates aqui no nosso país do que ao tempo que esse pessoal da direita, que veio tão virulentamente, veio quando o Bolsonaro foi eleito. Agora, essa gente está esvaziada e nós estamos ativos aqui nas redes, e é muito legal ter você aqui no nosso portal para essa missão, para essa tarefa. Nós vamos agora avançar, gente. O momento agora é de novos ares, de um novo governo, de um novo Brasil, de positividade. É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. E obrigado por vocês estarem aqui também, tá bom? Até o nosso próximo encontro, gente. Tchau!